Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso do jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Estamos ainda aqui com a decoração de Natal, porque eu só desmonto a árvore e tiro as decorações depois que vira o ano, então é com isso que iremos trabalhar hoje. E eu tô atrasada, mas eu quero desejar pra vocês aí um Feliz Natal atrasado. Eu espero que vocês tenham tido um final de semana alegre, feliz, com pessoas que vocês amam. Tem pessoas que passam o Natal sozinhos, tem gente que gosta, tem gente que não, mas de qualquer forma, eu espero muito que você tenha tido momentos alegres, tranquilos e de paz nesse final de semana aí que passou. Vamos logo para o caso de hoje. Eu já quero deixar uma pergunta aqui no ar para quem tá me escutando nesse momento. Para onde você está me levando? Para academia? Para faxina? Para o trabalho? Eu quero saber, porque eu adoro saber que vocês colocam o meu caso pra tocar ali no YouTube, colocam o fone e vão fazer as coisas de vocês comigo junto. Então escreve aí pra onde vocês estão levando a Renata aqui. O caso de hoje, gente, é um caso que não é muito comentado aqui no Brasil, por criadores do Brasil. Na verdade, eu só encontrei esse caso num canal brasileiro, óbvio, não sei se eu conheço todos os canais brasileiros, mas eu encontrei um. E eu consegui achar mais informações aí em vídeos e documentários de canais gringos, que eu achei bem importante, porque esse caso é polêmico. Eu tenho certeza que vocês vão deixar muitas e muitas opiniões aqui nos comentários, e eu quero muito saber, né, todas essas opiniões, mas ele é realmente polêmico, então vamos a ele. O ano é 2012, em Minnesota, na cidade de Little Falls, e todo mundo ali na região estava se preparando para o Dia de Ação de Graças. E Byron Smith era uma dessas pessoas. Mas o que as pessoas não sabiam é que ele estava se preparando para esse dia de uma maneira completamente diferente. Byron Smith, veterano de guerra do Vietnã, tinha 64 anos na época do caso, e ele já estava aposentado há cerca de mais ou menos uns 6 anos. Antes dele se aposentar, ele trabalhava para o governo dos Estados Unidos como uma espécie de engenheiro de segurança no Departamento do Estado. E o trabalho dele, basicamente, era para lidar com a tecnologia em torno da vigilância, né? Equipamentos de áudio, de câmeras, dentro do governo, né? Dos prédios do governo, e também, assim, gerenciar riscos de segurança, onde eles precisavam aumentar essa vigilância. O trabalho dele também envolvia proteger as embaixadas dos Estados Unidos em outros países contra ameaças de terrorismo ou espionagem no geral. E devido ao trabalho dele, ele viajava bastante e ele também morou em vários lugares do mundo, né? Como, por exemplo, Cairo, Bangkok, Moscou, Pequim. Era um trabalho muito específico, muito cheio de detalhes, era muito técnico, exigia, assim, altos níveis de clareza mental, né? A pessoa tinha que ser muito focada naquilo, não podia deixar passar nada. E também, para exercer esse trabalho, a pessoa ela tinha que ter um nível muito elevado de confiança ali do Estado, né? Ele tinha que ser uma pessoa que o Estado confiasse plenamente, que essa pessoa não tivesse nenhum crime ou nada assim que sujasse, digamos assim, a personalidade, a história, né, dessa pessoa que estava trabalhando na segurança aí do país. E o Byron, ele era essa pessoa que tinha um currículo impecável, ele era muito bom no trabalho dele, então ele ficou muito tempo trabalhando nisso. E ele sempre foi, assim, 100% focado nesse trabalho, né? Tanto que ele nunca se casou, ele nunca teve filhos, ele sempre foi um cara sozinho. E quando ele se aposentou, em 2006, foi quando ele foi morar nessa cidadezinha de Little Falls, em Minnesota. Ele foi morar numa casa que era herança do pai dele, né, da mãe dele. Ele praticamente cresceu naquela casa, daí saiu, foi viver a vida adulta dele, e ele volta depois de aposentado para morar na mesma casa. Os pais já haviam falecido e deixado a casa para ele. De início, quando ele foi morar nessa cidade, ele, né, tinha esse jeito dele de ser mais solitário e mais fechado. Mas ele foi começando a fazer algumas amizades na vizinhança, ele foi começando a ficar um pouquinho mais sociável. Ele era uma pessoa agradável com os vizinhos, né? Ele começou a fazer várias atividades com os vizinhos, como pescaria, tiro ao alvo. Ele ajudava também ali
nos escoteiros, né, da região. Ele adorava essa parte de você ensinar alguma coisa para a juventude, porque ele dizia que foi o que aconteceu com ele, né? Desde muito novinho, ele sempre foi aprendendo a fazer atividades e a meio que se virar sozinho, né? E lá eles têm essa cultura dos escoteiros muito forte, né? O Byron, ele dizia que quando ele foi pra essa cidade morar ali na casa, que era um dos pais dele, ele queria tranquilidade, ele queria viver o resto da vida dele ali de uma forma pacífica, aproveitando as pequenas coisas do dia a dia, né? Sem ter muito estresse. Afinal, o trabalho dele durante muitos anos foi muito estressante, era algo que ele tinha que ficar 100% ligado, 100% preocupado se ia acontecer alguma coisa em algum lugar. Então ali, nesse momento, ele queria tranquilidade. Então, tava indo tudo muito bem nessa nova vida do Byron, ali na região. Era uma região pacata, as casas elas não ficavam tão grudadas umas com as outras, né? Então ele tinha os vizinhos, mas assim, tinha um distanciamento. E no verão de 2011, o Byron, ele decide contratar alguns meninos ali, vizinhos, né, da região, para fazer alguns serviços na casa dele. Cortar uma grama, alguns serviços de manutenção da casa. Era uma forma, como eu já falei aqui, que ele achava que estava contribuindo com a sociedade ali, a comunidade, né? Onde ele contratava os meninos ali, ia remunerar por esse serviço, e isso geraria aí que eles comprassem mais coisas na comunidade, ou que eles aprendessem algum serviço, né? Que fosse uma coisa positiva para todo mundo. O Byron, ele se sentia muito seguro ali nessa vizinhança, né, nessa cidade. Então as crianças, né, os jovens, eles entravam e saíam da casa ali facilmente, né? Ele não deixava nada muito trancado, né? Até porque eram dias e dias de serviço, então eles tinham livre acesso ali na casa dele. E eu vi numa dessas fontes que ele tinha uma preocupação por ele ser um cara sozinho, né, e já aí de 60 e poucos anos, contratando meninos para fazer serviço na casa dele. Ele tinha um certo receio que as pessoas achassem que era uma outra coisa, sabe? Que fossem achar que tinha alguma malícia aí, que ele fosse querer alguma coisa além com os meninos, como a gente sabe que acontece. Então, muitas vezes, ele nem ficava próximo quando os meninos estavam fazendo algum serviço, porque ele não queria que pensassem nada desse tipo dele, assim, ele só queria realmente contratar os meninos ali pra fazer esses serviços dentro da casa. Ele confiava nesses meninos, né? Acho que essa era a dinâmica, ele não ficava ali vigiando o tempo inteiro o que esses meninos estavam fazendo. Passou aí um ano, no verão seguinte, os mesmos meninos chegaram ali na casa do Byron, achando que iriam de novo fazer esses serviços, ganhar um dinheirinho, mas para surpresa deles, ele negou, ele não queria os meninos ali na casa. E por que que isso aconteceu? Porque o Byron, ele tinha um costume de guardar dinheiro, assim, altas quantias até de dinheiro pela casa. E ele notou que esse dinheiro sumiu, ele notou que outros pertences dele começaram a sumir também. E como as crianças, né, esses jovens, foram os únicos que tiveram acesso ali na casa, ele automaticamente desconfiou desses meninos. E daí ele preferiu, no ano seguinte, não contratar eles novamente. É dito que ele não fez nenhuma denúncia, ele não foi na polícia nem nada, porque ele não tinha muito como provar que tinha sido os meninos, e ele também não queria gerar algo muito maior ali na comunidade. Ele simplesmente aceitou, né, que ele tinha perdido essa quantidade de dinheiro e alguns outros objetos e resolveu seguir a vida dele. Depois desse ocorrido, né, dos meninos terem sido negados, digamos assim, para trabalhar lá, mais ou menos em junho de 2012, o Byron, volta e meia, ele escutava a campainha da casa dele tocar. Ele ia olhar e não tinha ninguém. Então ele começou a pensar que era alguém, né, pregando peças nele, mas ao mesmo tempo ele também começou a pensar, será que não era coisa da cabeça dele, né? Então o que que ele fez? Eu não sei como que isso funciona, mas no vídeo que eu vi no documentário fala que ele inverteu o toque da campainha. Por exemplo, tinha uma cadência de notas a campainha, ele inverteu, ela ia tocar ao contrário. Mas seria basicamente como trocar o toque da campainha, né? No documentário fala que ele inverteu, mas eu acho que às vezes pode ser só trocou o toque da campainha. E daí ele começou a escutar de novo esse barulho, né, da campainha agora com o toque novo. Então ele sabia que realmente era alguém que estava lá apertando a campainha e saindo, né, pra irritar ele, pra pregar peças nele. Não era coisa da cabeça dele. E essa campainha tocava cerca de uma vez por semana e sempre no horário ali entre meia-noite e 2 da madrugada.
Em julho de 2012, né, um mês aí depois dessas campainhas e tudo mais, ele percebeu que havia 3.200 dólares que ele tinha guardado e que tinham sumido. Mesma coisa, assim, ele não sabia exatamente o que tinha acontecido, se alguém tinha entrado na casa, se ele fosse denunciar, por exemplo, né, na cabeça dele ele acreditava que ele não iria recuperar o dinheiro de qualquer forma, então ele simplesmente não fez nada e continuou a vida dele. O Byron, ele era extremamente organizado, detalhista, né? Eu acho que tudo vem aí daquele trabalho que eu falei pra vocês que ele tinha. Então, ele começou a ficar muito atormentado com tudo isso, né? A campainha tocando de madrugada, um dinheiro que sumiu. Ele começou a ficar muito focado na segurança ali da casa dele. Meses depois, algumas armas sumiram da casa dele também, porque ele tinha várias armas em casa. É uma coisa que é comum, né, lá nos Estados Unidos. Então, algumas armas tinham sumido, o que fez ele ficar mais ainda nervoso, mais paranoico com tudo isso. Ele começou a trocar todas as fechaduras por coisas mais modernas. Ele começou a não conseguir mais dormir direito. Ele estava dormindo cerca de 4 horas por dia apenas. E à medida que esses meses foram passando, desde lá a campainha tocando, que começou, alguns itens sumindo, o dinheiro que sumiu, ele começou a ficar mais paranoico e a um ponto assim que ele parou até de socializar com o resto da comunidade. Então o que ele fazia antes, né, de ir na casa de amigos, praticar algumas atividades com as pessoas, ele não fazia mais. Ele só ficava dentro de casa, fechado, enclausurado, pensando sempre na segurança da casa, pensando que a qualquer momento alguém ia invadir a casa. Em 14 de outubro de 2012, o Byron, ele saiu no final de semana, ele ficou o final de semana fora, né? Então a casa ficou sozinha. E quando ele voltou, várias coisas tinham sido roubadas. Foi totalizado mais ou menos 50 mil dólares entre dinheiro e outros pertences que levaram do Byron. Mas o mais importante que isso, e o que deixou o Byron mais nervoso e mais paranoico com tudo isso, é que foram levadas coisas que eram muito, muito importantes para ele, que o valor sentimental era muito, muito maior do que o dinheiro. Como, por exemplo, medalhas e fitas que ele tinha conquistado quando ele foi pra guerra, um relógio que tinha sido do pai dele e que o pai dele também tinha conquistado como premiação, com decoração de quando ele tinha ido pra guerra. Roubaram também a câmera do Byron. O Byron, ele gostava muito de fotografar, né? Então ele tinha uma câmera super cara, assim, mas que era uma câmera que ele tinha muito valor sentimental. Então, quando ele viu que tudo isso tinha sido roubado, aquela paranoia dele que já estava crescendo foi no limite. É dito que nessa ocasião aqui ele conseguiu levar algumas provas para a polícia. Por exemplo, ele levou uma espécie de um painel de madeira, ou parece que é um pedaço da porta que tinha sido chutada por uma das pessoas que invadiu a casa. Então tinha uma marca de tênis nessa porta. Ele chegou a levar esse pedaço de madeira lá para a polícia para ver se eles iriam fazer alguma coisa. E nesse documentário que eu assisti, diz que ele ficou aguardando lá a polícia atender, né, o Byron, mas ele chegou um momento que ele não quis mais esperar, porque estava demorando muito, e ele simplesmente voltou para casa. Ou seja, a polícia não fez nada, né, não investigou nada. O Byron começou a comentar com os vizinhos que ele não se sentia mais seguro dentro de casa, que ele estava saindo cada vez menos, dormindo cada vez menos, que ele andava armado dentro de casa o tempo inteiro. E foi nesse momento que o Byron começou a usar todo o conhecimento que ele tinha de vigilância, segurança, lá do trabalho que ele teve, né, durante anos, para instalar na casa dele um sistema de vigilância com várias câmeras, né, vários monitores que ele poderia acompanhar tudo ao mesmo tempo, tudo porque ele queria pegar essas pessoas que ficavam o tempo inteiro invadindo a casa dele. E é nesse momento que a gente chega no dia do crime, que era dia 22 de novembro de 2012, né? Dia de Ação de Graças. Só para recapitular rapidinho, todos esses acontecimentos começaram aí mais ou menos de junho, né? E vieram acontecendo junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até a gente chegar aqui quase no final de novembro. Então foi uma escalada aí de invasões, pequenos furtos e aquele lance da campainha que ficavam tocando de madrugada, ele ia atender, não era ninguém. E à medida que esses meses foram passando, essa obsessão do Byron ia aumentando e aumentando. E o que vai resultar toda essa obsessão que ele tava? É o que a gente vai ver agora.
Nesse dia de ação de graças, um vizinho dele convidou o Byron para passar ação de graças com eles, né? Já que ele era uma pessoa sozinha, não tinha família, e isso já tinha acontecido em outros anos. Só que nesse ano de 2012, o Byron falou que não iria, porque ele disse que ele tinha certeza que nesse dia de ação de graças, onde várias pessoas estariam fora de suas casas, comemorando com a família, enfim, eles iriam aproveitar esses momentos para invadir as casas, e ele tinha certeza que iriam fazer isso na casa dele. Então ele não queria sair de casa, ele queria estar lá dentro, porque ele não queria que mais nada fosse roubado, né? Então ele tinha que tomar alguma atitude, segundo ele. Só que o Byron, ele não queria só se certificar que a casa estava segura, né? Ele não queria só ficar ali dentro para que ninguém roubasse nada. Ele tinha o claro objetivo de pegar essas pessoas que estavam invadindo. E como ele fez isso? Ele armou uma emboscada na casa dele para pegar essas pessoas. Então, primeiro de tudo, ele queria dar a sensação para esses invasores que a casa estaria vazia. Então, o que ele faz? Ele pega o carro dele, ele tira ali da garagem, né? Ele ficava estacionado na frente da casa. Ele tira o carro e leva aí cerca de 2, 3 quadras pra frente. Ele deixa estacionado até inclusive numa casa que era de um patrulheiro, né? Então, não sei se ele fez isso até pra se sentir um pouco mais seguro, mas ele deixa esse carro lá, volta para casa dele a pé. Dentro da casa ele afrouxou todas as lâmpadas, ele tirou, né, desrosqueou um pouquinho do bocal para que quando alguém chegasse na casa e tentasse acender a luz não acendesse. Ele trancou, né, as janelas, assim, deixou elas fechadas com cortina para novamente as pessoas acharem que não tinha ninguém em casa. E depois de arrumar todo esse cenário, ele desce pro porão da casa dele. Nesse porão, ele tá armado, ele leva um rifle que ele tinha e também um revólver. Ele se senta numa poltrona onde ele colocou no meio de 2 estantes de livro, de uma forma que quando a pessoa descesse no porão, óbvio, já ia estar escuro porque ele não ia conseguir acender as luzes, ele ia descer nesse porão e as sombras, que já estavam um lugar escuro, né, mas as sombras que ficariam ali entre essas 2 estantes de livro fossem encobrir o Byron que estava ali sentado na poltrona. Ele levou também água, algumas barras de granola, alguns snacks para poder ficar ali e esperar a casa dele ser invadida. E fora tudo isso, não se sabe exatamente até hoje por quê. Depois que eu contar aqui tudo para vocês, eu quero que vocês me digam o que vocês acham. Mas ele deixou um gravador de voz, né? Não era uma câmera, era só um gravador de áudio, numa estante, assim, meio que perto dos livros também. E ele deixou gravando ali enquanto ele esperava esses invasores. Esse gravador capturou toda a dinâmica, todo o momento que o Byron esteve ali embaixo, né? Tudo que eu vou relatar aqui pra vocês foi gravado em áudio. Já vou dizer aqui pra vocês, gente, esse áudio pode ser meio perturbador para algumas pessoas, tá? Aqui eu vou colocar trechos, não vou colocar inteiro, obviamente, porque é muito grande. Vou colocar apenas partes onde a gente consegue escutar e que sejam importantes aqui para vocês entenderem o caso. Mas na descrição vou colocar os links aqui, tem os áudios completinhos para vocês escutarem. Se vocês quiserem, tem também encenações do que vai acontecer. Vou deixar tudo no link aqui, como sempre, nas minhas fontes. Então agora ele tá, né, lá embaixo, aguardando qualquer movimentação. E no vídeo que eu mostrei aqui pra vocês, onde aparece ele mudando o carro de lugar, era mais ou menos cerca de 11h30 aí da manhã, né? E ele tá lá embaixo esperando, quando cerca de mais ou menos 1 hora depois, ele escuta um vidro sendo quebrado. Então, aparentemente, esses invasores tinham mordido a isca, né, que o Byron jogou pra eles, e você consegue ouvir os vidros sendo quebrados nessa gravação. Nas câmeras de gravação que o próprio Byron instalou na casa, a gente consegue ver que cerca ali de 12h30 chega um indivíduo ao redor da casa e começa a olhar se tem alguém dentro da casa. E ele tenta ver através da janela, ele dá uma forçada na porta, ele vê que tá tudo trancado, ele faz ali
uma ronda ao redor da casa, até que tem uma hora que ele percebe uma das câmeras de vigilância e ele quebra essa câmera. Logo após isso, foi a hora que ele entra por uma janela, né? Ele entra por essa janela que ficava na parte de trás da casa do Byron, se eu não me engano, e é nesse momento que a gente escuta o vidro quebrando, né? Porque ele quebrou essa janela e entrou na casa. O Byron, mesmo escutando esse vidro sendo quebrado, ele ficou em silêncio lá no porão, né? Sentado na poltrona com a sua arma na mão. Se eu não me engano, nesse momento ele estava com um rifle na mão. Alguns minutos depois desse vidro sendo quebrado, você consegue escutar na gravação passos chegando próximos ao Byron, né? Chegando próximos ao gravador. Dá pra entender que é alguém descendo as escadas do porão. E logo que a gente escuta esses passos, a gente escuta o Byron dando o primeiro tiro. Logo depois desse primeiro tiro, a gente escuta mais 2 e a gente escuta o Byron falando com o invasor. Ele dá, né, esses 3 tiros e ele fala como se seria uma expressão assim, pronto, você está morto. Eu gosto, gente, de às vezes repetir o que eu coloquei em inglês e falar aqui em português, porque tem pessoas que estão só escutando o meu vídeo e elas não estão vendo, né? Então quando eu me lembro e quando dá, eu acabo repetindo o que vocês acabaram de ver aqui em inglês legendado para essas pessoas que estão só me ouvindo e às vezes estão longe do celular, tá bom? Então depois dos tiros, o Byron arrasta o corpo desse invasor para cima de uma lona que ele tinha colocado previamente ali no porão. Pega esse corpo com a lona e coloca num quarto do lado ali dessa parte principal que ele tava ali da poltrona. Ele recarrega a arma e volta a sentar na poltrona. Ele queria ficar ali para ver se teria mais alguém que fosse invadir a casa. Ele queria ter a certeza que não ia ser surpreendido novamente, então ele senta e fica esperando. Novamente, nas câmeras de segurança dele, a gente consegue ver também uma outra pessoa fora da casa, e dessa vez é uma mulher. Essa mulher, ela também fica ali meio que rondando a casa, ela fica olhando pra ver o que tá acontecendo. Aparentemente ela tava junto com o primeiro invasor, né, e ela ficou do lado de fora esperando. E quando ela viu que esse primeiro invasor não voltava, ela resolveu entrar. Então ela entra pelo mesmo lugar que o primeiro invasor tinha entrado, aquela janela quebrada, e ela tá dentro da casa do Byron. E a mesma dinâmica acontece. Na gravação a gente também consegue escutar que tem alguém se aproximando. Dependendo da qualidade da gravação que você for escutar e também do fone, de repente, que você vai escutar, você consegue escutar bem baixinho que ela tá chamando de uma forma assim, meio que quase sussurrando o nome do primeiro invasor. Quando ela começa também a descer as escadas do porão e o Byron, ele dá o primeiro tiro. Só que dessa vez, apesar desse primeiro tiro ter atingido esse invasor, essa invasora, né, no caso, a arma dele emperra quando ele vai dar o segundo tiro. E é nessa hora que ele fala de uma maneira muito fria, ele pede desculpas pra ela, que a arma emperrou. Nisso ele pega o revólver dele e dá mais 5 tiros nessa invasora. Oh, sorry about that. You're dying. Bitch. Quando ele termina de atirar nessa segunda invasora, ele também ali fala alguns insultos pra ela. Num documentário eu vi que o último tiro que ele deu nela foi um tiro no queixo, né, na parte de baixo aqui do queixo, assim, que é quase que uma coisa com muita raiva, né, você tem que chegar muito próximo da pessoa e realmente você quer fuzilar, né, você quer aniquilar aquela pessoa, assim, dava pra sentir que ele tava com muito ódio. Acho que dá pra sentir isso nas gravações, né,
vocês estão escutando aí, eu acho que dá pra sentir isso. Depois que ele faz tudo isso, ele ainda fica um tempão lá no porão, sentado na poltrona de novo. Ele queria se certificar de que ninguém mais fosse entrar na casa. E a todo momento ele ficava falando algumas coisas muito sem nexo, assim. A impressão que dava é que ele estava tentando ensaiar o que ele falaria para a polícia posteriormente, né? Assim como eu não mencionei aqui, mas ele fala muitas coisas também antes de toda essa dinâmica acontecer, né? Umas coisas muito sem sentido. Mas depois que ele termina, ele fala mais coisas, né? Ele fica falando várias coisas dos invasores que estavam ali, o porquê que ele estava fazendo aquilo, como se fosse uma forma de se justificar. Ele fala também alguma coisa a ver com o advogado. Então, assim, tem coisas muito sem sentido, né? Vou colocar alguns trechos aqui para vocês verem. Cute. I'm sure she thought she was a real pro. No rush, but, you know, when it's convenient for you. I feel a little bit safer. Not totally safe. I'm still shaking a bit, but a little bit safer. I left my house at 11:30. They were both dead by 1. I refused to live in fear. I felt like I was cleaning up a mess. Worse than spilled food. Worse than vomit. Worse than shit. There was a major complication in my life. I was doing my civic duty. Because the law enforcement system wouldn't handle it, and I had to do it. They think I'm there for them to take advantage of. Is that the reward for being a good person? Then they take slice after slice out of me. $5,000 slice, $10,000 slice, and if I gather enough evidence, they might be prosecuted. If they're prosecuted, it might go to court. If it goes to court, they might be found guilty. If they're found guilty, they might spend 6 months, 2 years in jail. And then they're out, and they need money worse than ever, and they're filled with revenge. I cannot live a life like that. Until you take advantage of somebody who's not a sucker. E eu vou colocar aqui pra vocês, gente, imagens do local do crime, mas essas imagens foram feitas depois, tá? Então não vai ter nada assim gráfico, né? Mas é só pra vocês entenderem exatamente como era o local ali, aonde ele ficou sentado, como era o ambiente, né? Tudo que tinha nesse ambiente, qual era a visão que o Byron tinha, por onde essas pessoas desceram no porão, né? Então vocês conseguem ver exatamente como era o local. E já que, antes da gente continuar, porque tem bastante coisa que a gente vai falar ainda, quero que vocês comentem pra mim por que vocês acham que ele gravou toda essa dinâmica. Por que vocês acham que ele fez isso? Realmente era pra usar posteriormente? Tem gente, por exemplo, que acha que ele acabou esquecendo que ele tinha colocado lá pra gravar. Então por isso que ele falou coisas que às vezes acaba até mais incriminando ele do que tentando mostrar alguma coisa a favor dele. Então eu quero que vocês comentem aqui pra mim. Bom, voltando aqui, como eu disse, ele ainda ficou um tempo lá embaixo. Ele ficou cerca de 2 horas depois que ele matou essa segunda pessoa. E os corpos continuaram lá, né, obviamente. Aí, quando ele se sentiu seguro, ele resolveu sair do porão. Só que ele não faz nada, ele não chamou a polícia, ele não avisou ninguém. Na verdade, ele ficou até o dia seguinte, de manhã, com esses corpos ali no porão e ele dentro da casa ali, vivendo a vida dele normalmente. A polícia foi chamada pelo vizinho do Byron, que achou muito estranho que na manhã desse dia, né, no caso do dia 23 de novembro, né, o dia depois da ação de graças, o Byron chega para esse vizinho e começa a perguntar umas coisas estranhas sobre advogado, se ele conhecia algum advogado que pudesse ajudar ele caso ele fizesse alguma coisa contra os invasores, umas perguntas um pouco estranhas. De alguma forma, gente, eu não consegui entender exatamente o que fez esse vizinho ir até a polícia, se foi só esse comportamento estranho dele ou se ele já achava que o Byron tava, né, numa escalada aí pra uma pessoa muito obsessiva, muito paranoica, né, com tudo isso. Mas é esse vizinho que chama a polícia e a polícia chega ali na casa do Byron.
A polícia chega na casa e encontra tudo lá, e o Byron, ele conta tudo pra polícia, assim, ele não esconde nada, ele fala tudo o que ele fez, ele explica o porquê que ele fez, né, das invasões. Ele falava que ele tinha muito medo porque ele sabia que as pessoas que estavam invadindo a casa dele já tinham roubado algumas armas dele, e na cabeça dele, alguém que rouba uma arma obviamente quer usar essa arma, então ele tinha medo que as pessoas chegassem armadas na casa dele. Enfim, ele começou a explicar tudo isso que ele tinha feito e também a se justificar. Ele chegou também a falar, meio que jogar na cara da polícia, né, que esses furtos e invasões já tinham acontecido algumas vezes, que ele já tinha denunciado e nunca foi feito nada. Porém, a polícia, ela só recebeu uma denúncia, né, do Byron. Todas as outras vezes que ele disse que foi invadido, que ele disse que foi roubado, nunca foi feito nenhuma denúncia, sabe? Então fica um pouco estranho isso, assim, não que, porque ele só denunciou uma vez, então tudo bem a polícia não fazer nada, né? A polícia teria que ter feito alguma coisa, mesmo que fosse só uma vez que ele denunciou. Mas é que ele conta uma história diferente, né? Ele fala que eram cerca de 6, 7 vezes que ele foi invadido e que ele denunciava e a polícia não fazia nada. E aparentemente a polícia só recebeu uma denúncia. Quando o Byron foi questionado do porquê que ele não avisou a polícia logo quando aconteceu, né? Logo quando as pessoas entraram na casa dele e ele atirou, ele disse que ele não queria estragar o dia de ação de graças de ninguém. Que o dele já estava estragado, mas ele não queria estragar o de ninguém, né? Seja a polícia ou os vizinhos ali queriam ficar totalmente atordoados com essa notícia. Então por isso que ele não contou na hora. Quando a polícia começa, né, a investigar toda a casa dele, eles chegam até esses corpos e eles conseguem identificar quem eram esses invasores. E eles eram Hailey Kiefer, de 18 anos, e Nicholas Brady, de 17 anos. Os dois eram primos e moravam ali na região de Little Falls desde que nasceram. Hailey Kiefer nasceu dia 17 de outubro de 94, ela é a segunda filha dos pais Jay e Jenny, e eles tinham uma vida modesta, moravam numa casa apertada, e eles aparentemente tinham uma relação amorosa, não só os pais com a Hailey, mas ela tinha uma relação muito boa também com o irmão mais velho dela, o Dylan, que era super protetor dela. Ela cresceu ali na região, como eu falei, de Little Falls, e ela sempre foi uma menina muito presente, muito focada ali na parte dos esportes da comunidade. Ela era envolvida com ginástica, mergulho, softball, cross country, e ela era uma atleta, digamos assim, muito competitiva, ela era muito focada, mesmo quando ela estava lesionada, ela queria competir, ela nunca queria ficar descansando. Ela trabalhou em vários fast foods ali da região, e fora isso também, fora o trabalho, o esporte, ela gostava de sair e fazer trilhas, caminhadas, também gostava de caçar e também gostava de fazer essas trilhas de carro, assim, né, 4x4, era uma coisa que ela gostava. E ela tinha essa vida, assim, saudável, né? Ela poderia ter sido a menina popular do colégio, né? Porque ela sempre estava envolvida em tudo. Fora tudo isso, ela ainda tinha um relacionamento bom com a família. Eles conseguiam ter momentos felizes entre eles, né? E curtir um o outro. Mas quando a Hailey começou a chegar ali na adolescência, como muitos que chegam nessa fase da vida começam a querer experimentar coisas diferentes, e foi nesse momento que ela começou a se envolver com drogas e outras substâncias, né, bebidas também. E como costuma acontecer, essas coisas vão levando a outras, você vai ficando dependente, você quer cada vez mais, e acredita-se que foi nesse ciclo que a Hailey começou a se envolver em furtos. E ela começava a querer ter mais dinheiro para sustentar esse vício. E é dito que ela já nem escolhia, digamos assim, mais o que ela iria consumir. Desde qualquer remédio que fosse dar algum tipo de experiência para ela, ou até as drogas mesmo, ela tava tentando experimentar e tava meio que viciada em tudo. O Nicholas era o primo da Hailey, ele tinha 1 ano a menos que ela, tinha 17. Ele também era o segundo filho dos pais Jason e Kimberly. E o Nick, ele tem aí uma vida um pouco diferente da Hailey. Ele também teve aí uma passagem positiva no esporte, ele fazia luta, ele foi um aluno bom também,
Ele também gostava de acampar e ficar fazendo essas atividades ao ar livre, assim como a prima. Inclusive até eles faziam isso juntos. Mas a vida ali na família do Nick não era tão boa quanto da Hailey, né? Ele tinha pais um pouco mais problemáticos. Em algumas fontes eu vi que o pai dele já tinha sido preso. Inclusive quando aconteceu tudo isso, o pai dele estava preso. Então não se sabe exatamente até que ponto isso influenciou o Nicholas, né, nas coisas que ele acabou fazendo, mas realmente a dinâmica ali da família deles não era tão boa quanto a da Hailey. Na verdade, a parte boa ali da família pro Nicholas eram os avós. Os avós eram praticamente como se fossem os pais dele. E esses avós do Nicholas, pelo que eu entendi, eles costumavam acolher esses jovens e crianças um pouco mais problemáticos, digamos assim. Às vezes essas pessoas não tinham uma base familiar, não tinham nada assim em casa, né, um carinho, uma comida, qualquer coisa, eles acolhiam essas pessoas na casa dele. E também adolescentes já criminosos, né, que faziam alguns tipos de crime, que já estavam envolvidos mais profundamente aí nas drogas e tudo mais. E acredita-se que foi nesse meio que o Nicholas acabou conhecendo esse lado, né, e começou também a praticar esses furtos, pequenos crimes, junto também com a prima dele, a Hailey, né? Foi uma coisa assim, meio que uma coisa levou a outra. E como que esses jovens, né, o Nicholas e a Hailey, foram parar na casa do Byron daquele jeito agora que eles estavam lá, sem vida? Bom, lembra que eu falei pra vocês que no verão de 2011 alguns jovens foram lá trabalhar na casa do Byron e o Byron depois acabou sentindo falta de algumas coisas, né? Aparentemente foi exatamente o que aconteceu, né? Um desses jovens era o Nicholas, eles acabaram roubando algumas coisas lá da casa dele. Quando chegou no ano seguinte, quando o Nicholas achou que fosse conseguir enganar, né, aquele senhor novamente, que fosse conseguir roubar algumas coisas, até porque, como eu também disse, o Byron ele não denunciou, ele não fez nenhuma queixa, então eu acho que os meninos deveriam ter pensado assim que estavam saindo livres, que o Byron não desconfiou e que eles enganaram, né, ele. Então eles acharam que iriam repetir isso e foi quando o Byron negou, que ele não queria mais a ajuda dos meninos. Então foi nesse momento que existe a conexão entre os dois, o Nicholas e o Byron. E num dos documentários que eu peguei aqui pra fonte, eles falam que em 2012 houve um crescimento assim muito grande nos furtos, né? Não só furtos, como também usuários de drogas e vandalismo nessa região ali de Little Falls. E não era assim uma coisa localizada em só um ponto ou só um grupo ou fechado num certo tipo de pessoa ou de idade, meio que era uma coisa geral. Parece que nesse ano as pessoas começaram a ver que isso era algo lucrativo, as pessoas que eu digo, as pessoas do crime, né? Porque era uma região pacata, era uma região que as pessoas se sentiam seguras e eles começaram a aproveitar disso, né? Que as pessoas deixavam às vezes as casas sem trancar e tudo mais. Então foi um crescimento nessa atividade criminosa. E nesse documentário eles falam, na verdade foi o único documentário que eu encontrei que fala mais sobre o passado, sobre o background dos dois jovens que a gente tá falando aqui agora e também um pouco mais sobre o do Byron. Mas em nenhum outro fala muito sobre a história desses dois adolescentes. E nesse documentário fala que os dois, eles tinham trabalhos, né? Eles ganhavam dinheiro, porque o Nicholas, eu até esqueci de falar, ele trabalhava numa empresa de poda de árvores, então ele tinha um emprego fixo dele. Ela, a Hailey, trabalhava nos fast foods, né? Ela sempre estava trabalhando, ela nunca ficou assim sem emprego, então eles tinham dinheiro. E o que aparentemente parecia que acontecia é que eles tinham esse gosto por esse submundo, assim. Por eles terem feito já algumas vezes e nunca terem sido pegos, então parecia que eles tinham algum tipo de adrenalina nisso, de invadir casas, praticar pequenos furtos e, obviamente, no meio de tudo isso, eles usavam drogas, então eles estavam em outro estágio ali, né, de mente deles. Eu achei muito interessante isso, né, que eu encontrei nesse documentário, porque parece que era isso mesmo, assim, eles tinham apenas essa adrenalina em fazer essas coisas, movido também pela droga, pelo álcool. Parecia que era algo que eles encontraram, que eles gostavam de fazer, não sei, mas foi isso que me
deu a noção nesse documentário, o que eu achei muito curioso, né? A junção de tudo isso e também eles por serem muito amigos, né? A Hailey e o Nicholas por serem primos e amigos, parecia que um alimentava o outro. Eu encontrei nesse documentário também mensagens trocadas entre os dois, onde eles falam dessa forma, assim, ah, hoje a gente vai tentar tal casa, ontem eu entrei em tal casa e só consegui isso, isso e isso, mas amanhã a gente vai tentar outra casa. Então parecia que era algo assim divertido pra eles. Então, voltando aqui pro dia do crime, os dois, tanto a Hailey quanto o Nicholas, eles eram esperados pro dia de ação de graças, né, pra janta e tudo mais. Eles tinham saído na manhã do dia 22 e já era noite, eles não tinham voltado. As famílias começaram a ficar preocupadas porque não era um costume deles fazer isso, assim, não aparecer, não avisar, e eles não tinham conseguido nenhum contato, e eles estavam pensando que pudesse ser alguma coisa assim como um acidente de carro, o tempo não estava muito bom nesse dia, então eles pensaram que eles pudessem ter perdido o controle do carro e tudo mais. Mas eles chegam a contactar a polícia, mas não tinham nenhuma informação, até que no dia seguinte, né, na manhã seguinte, a polícia chega na casa tanto da Hailey quanto do Nicholas para avisar que eles foram encontrados mortos dentro da casa do Byron. A família da Hailey, ela chegou a dizer que ela estava tentando sair, né, desse ciclo que ela estava de uso de drogas, de remédios, que ela estava fazendo tratamento, mas que estava sendo um período muito difícil, tanto para ela quanto para a família. E, na verdade, a família do Nicholas também, assim, o que me deu a impressão é que as famílias não tinham a menor ideia que os filhos ali estavam nesse tipo de atividade, assim. Eles sabiam que os dois estavam com problemas aí de uso de substâncias, mas que eles estavam tentando largar, que estavam fazendo tratamento, e as famílias pareciam muito esperançosas que isso fosse acabar bem, né? Que eles fossem largar do uso de drogas e bebida e tudo mais e voltassem a ter uma vida saudável, uma vida com uma expectativa melhor, né? Mas eu acredito que a família não sabia que eles estavam envolvidos aí em furtos, invasões de casas, nem nada disso. A polícia acaba encontrando o carro que o Nicholas dirigiu até a casa do Byron, né? Ele estava estacionado um pouco afastado, era um Mitsubishi vermelho, e dentro desse carro eles encontraram vários itens roubados de outras casas. Inclusive, no mesmo dia, minutos antes deles invadirem a casa do Byron, eles tinham invadido a casa do vizinho, que foi o vizinho que acabou chamando a polícia pro Byron. Eu acho que ele nem percebeu que ele tinha sido roubado na hora que ele chamou a polícia, né? Ele foi descobrir depois, porque o que eles roubaram dele foram remédios, né? Remédios controlados e tudo mais, porque como eu falei pra vocês, eles estavam viciados em qualquer coisa, podia ser qualquer coisa. Bom, o Byron, ele continuava tentando se explicar aí pra polícia, ele alegava legítima defesa, ele até assumiu que ele atirou mais vezes do que ele precisava, digamos assim, pra se defender ali, né, numa legítima defesa, mas ele disse que ele estava muito nervoso e que quando ele atirou a primeira vez na menina, na Hailey, ela riu da cara dele e por isso ele ficou nervoso e acabou atirando várias vezes. Mas em nenhum momento nas gravações a gente consegue escutar ela rindo dele, na verdade ela só tá apavorada, né? Ela chega a falar algumas palavras, ela fala acho que ai meu Deus, ou alguma coisa assim, e daí ele dá os outros tiros. Em nenhum momento a gente escuta a risada dela, que ele disse que ela deu. A polícia também começou a conversar com os vizinhos do Byron, que relataram que ele antigamente era uma pessoa agradável, uma pessoa sociável, que estava fazendo alguns amigos, mas que recentemente ele virou um cara muito estranho, muito recluso, que ele, né, ficava acordado, andava armado o tempo inteiro. Começaram a descrever, né, aquilo que eu já contei aqui pra vocês, que realmente ele mudou o comportamento dele. Ele quase não dizia nem oi mais pras pessoas, né, parecia que ele sempre estava desconfiado de todo mundo. Eles chegaram a falar também que eles ouviam o Byron atirando ali na propriedade dele. Pros americanos isso não é uma coisa tão absurda, contanto que você esteja numa propriedade assim, afastada, numa propriedade que não tenha perigo de outras pessoas se ferirem muito próximas à sua casa, né? Porque eles têm esse costume de armas, de tiro e tudo mais. Então, não é incomum você ver uma pessoa atirando dentro da propriedade dela, fazendo alvo, alguma coisa assim.
Mas ali no caso foi algo que incomodou os vizinhos porque era muito frequente e era um local que poderia atingir outras pessoas, outros animais de estimação ali dos vizinhos, pode atingir alguma criança também. Então foi uma coisa que os vizinhos reclamaram para a polícia. Bom, o Byron, ele foi preso pela polícia e acusado de assassinato em primeiro grau dos 2 adolescentes. O julgamento do Byron foi cercado aí de várias opiniões e vários apoiadores dele e também pessoas que não apoiavam o que ele tinha feito, né? Mas ele tinha muitos apoiadores. Lá eles têm aquela lei da doutrina do castelo, né? Que você pode matar alguém, atirar em alguém se essa pessoa estiver tentando entrar na tua propriedade ou te oferecer algum tipo de perigo. Mas o que pegava aqui era a forma que ele fez isso, né? Ele praticamente premeditou tudo isso, né? Ele atraiu as pessoas para casa dele e o promotor, inclusive, ele disse assim que se o Byron ele tivesse dado um tiro em cada um, às vezes assim um tiro no pé, um tiro para assustar ou qualquer coisa do tipo, provavelmente ele nem seria acusado. E a promotoria, eles ficavam baseando aí a acusação em tudo aquilo que eu já falei pra vocês, essa premeditação, armar essa emboscada, tudo que ele fez para que essas pessoas entrassem na casa e ele pudesse concretizar esses assassinatos. Que em nenhum momento assim ele quis apenas assustar ou amedrontar ou, digamos, dar uma lição, mas que eles fossem sair dali vivos. Não, o tempo inteiro ele queria tirar a vida dessas pessoas. Eles falavam que não era como se o Byron estivesse na casa dele, vivendo a vida dele, e alguém começasse a tentar invadir a casa, quebrar a janela, entrar armado. E daí ele foi se defender. Nada disso aconteceu, né? As pessoas entraram na casa porque acreditavam que ela estava vazia. Eu já vou comentar mais sobre isso, gente. Por enquanto eu tô só falando aqui os fatos pra vocês, mas a gente já vai comentar mais. Mas isso que a promotoria falava, né, que era uma coisa totalmente diferente da legítima defesa em si. Eles também falaram que o Byron tomou essa atitude extrema porque ele tava em meses aí escalonando essa obsessão, esse medo, que ele já não conseguia se sentir seguro dentro da própria casa, que é um lugar que a gente tem que se sentir seguro, né, um lugar que a gente chega e quer relaxar e tudo mais. Ele não tinha mais isso e que isso foi cada vez aumentando mais e que levou ele a essa atitude mais violenta. E daí ele era questionado se ele estava realmente tão amedrontado, tão nervoso, tão abalado com tudo isso, por que ele não foi até a polícia relatar mais o que tinha acontecido, as outras vezes que ele foi roubado, que ele foi invadido. Foi questionado isso, né? Então parecia assim que ele estava amedrontado, que ele estava querendo resolver isso, mas ele queria resolver do jeito dele, né? Ele não iria pedir ajuda da polícia e, digamos assim, tentar resolver de uma forma correta, né? Era uma forma dele tentar resolver que não fosse tão drástica como ele resolveu. Foi questionado também do porquê que ele não avisou a polícia logo que aconteceu, já que na cabeça dele era uma legítima defesa, que ele estava fazendo a coisa certa. Porque acredita-se que de alguma forma ele iria tentar se livrar dos corpos ou tentar sair disso sem que fosse descoberto, né? Porque a polícia só chegou ali por causa do vizinho, ele não foi atrás da polícia e, na verdade, parece que o vizinho ele achou estranho toda a movimentação, né? O carro do Byron estar estacionado mais longe, ele também parece que viu o carro dos meninos, né, estacionado em outro lugar e esse carro passou a noite inteira lá até amanhã e ninguém pega esse carro e no dia seguinte também ninguém pega. Então o vizinho começou a ligar tudo isso, né, e daí que ele avisou a polícia. Então por que o Byron não avisou a polícia, já que ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, né? Ele também foi questionado sobre isso. E as gravações finalmente foram tocadas nesse julgamento, né, na íntegra, o que fez o júri todo ali se aproximar muito das vítimas, né? Porque ali você consegue ouvir os últimos gritos, digamos assim, as últimas poucas palavras e barulhos das vítimas. E é muito amedrontador, né, a gente escutar. Eu não sei o que vocês sentiram escutando essas gravações, mas eu senti uma coisa muito ruim, você escutar os últimos momentos de uma pessoa, né? Então, isso mexeu muito com o júri ali. No final, o júri ficou do lado da acusação e eles determinaram que ele havia cometido assassinato em primeiro grau. E eles o condenaram a 2 sentenças de prisão perpétua.
Se eu não me engano, se eu fiz as contas certas, o Byron hoje em dia deve estar aí com uns 80 anos, mais ou menos, ainda tá preso e provavelmente vai ficar, né? Ele já tá numa idade mais avançada. E é aqui que a gente vai aqui conversar um pouquinho, gente. Esse caso é um caso muito complexo pra mim. Muito, muito complexo. Não que a gente precise sempre ter uma opinião, né, sobre o caso, mas eu sei que vocês vão ter e vocês fiquem livres pra comentar aqui nos meus comentários, mas assim, de uma forma educada, né, gente? A gente não precisa de muitos xingamentos, de muitas palavras que o YouTube pode achar ruim. Vamos nos manter civilizados nos comentários. Mas é um caso que, na minha cabeça, eu acredito que teve culpa dos dois lados, certo? Porque assim, eu concordo quando eles falam que o Byron premeditou tudo isso, que parece que ele queria cometer realmente esse crime, ele queria matar essas pessoas, ele nem sabia quem elas eram, mas ele queria matar. Mas ao mesmo tempo, ele poderia ter premeditado tudo aquilo se os dois adolescentes resolvessem não invadir a casa, se eles resolvessem, não, vamos pro jantar de ação de graças com a nossa família, o Byron ia ficar sentado lá a noite inteira e nada teria acontecido. Por outro lado, eu acredito sim, eu acho sim que a reação dele, o que ele resolveu fazer foi além do limite, assim, foi exagerado. Eu sei que adolescentes, né, 17, 18 anos, eu já vi em vários outros casos, psiquiatras, psicólogos falando que não tem ainda, gente, a formação completa do cérebro, ainda mais quando se refere a consequências, né, a pensar um pouco mais lá na frente, não tem. Então, por mais que a gente fale assim, eu com 17 anos, eu com 18 anos, eu já sabia o que eu estava fazendo, eu tinha consciência, e é claro, eles tinham a consciência que eles estavam fazendo algo errado. Eu acho que o que eles não tinham é que eles poderiam encontrar alguém pior que eles, né, alguém que fosse realmente ter uma atitude muito mais perigosa, muito mais violenta que eles, assim. Pelo que eu vi, principalmente nesse documentário que eu falei pra vocês, a impressão que me passou é que realmente esses jovens estavam naquela fase de, pô, é legal cometer alguns crimes, é legal entrar nas casas, é legal roubar algumas coisas. Tanto assim que eles faziam essas coisas realmente sem nenhum confronto, né? Eles não... Até onde eu vi, eles não andavam armados, nem nada do tipo. Eles sempre entravam em casas vazias e faziam coisas meio que na mão leve, né? Que a gente fala, assim. Então eu acredito que eles não tinham dimensão do que aquilo poderia acarretar pra eles. Mas que eles sabiam que estavam fazendo alguma coisa errada, eles sabiam, né? Eles sabiam que estavam invadindo, que estavam roubando e que aquilo é um crime. Mas, de novo, que eles não esperavam que eles encontrassem alguém muito pior, né? Alguém que fosse acabar com isso. Então é difícil esse caso, né? Porque muita gente fica do lado dele, que ele tava defendendo a casa dele. Eu super entendo, assim, também, que eu vi em alguns lugares falando que quando você tá na tua casa, graças a Deus a minha casa nunca foi invadida. Eu só tive o meu carro roubado uma vez, né? Entraram e pegaram algumas coisas dentro do meu carro e já foi uma sensação horrível. Então eu fico imaginando quando você chega na tua casa e você vê que foi invadido e isso acontece uma vez e outra vez e daí começa a roubar coisas que tem muito valor sentimental pra você e daí você não se sente mais seguro na tua casa, você não consegue mais ficar calmo, você não consegue mais ficar tranquilo num lugar que você deveria ficar, né? É algo que eu acho que mexe muito com a cabeça da pessoa, é algo que se você não souber lidar, você vai começar a ficar obsessivo e paranoico como o Byron ficou e que foi, na minha opinião, que levou ele até essa atitude tão extrema. E temos que lembrar também aqui do trabalho que ele teve, né, dos anos de trabalho nas vigilâncias e segurança contra terrorismo e contra qualquer tipo de espionagem. Ele trabalhava muito com isso de câmeras e tudo mais, né, então eu acho que pode ter até voltado isso que ele trabalhava lá, que ele ficava o tempo inteiro em alerta, que ele tinha que combater essas pessoas, que essas pessoas eram pessoas que não deveriam existir, e trouxe isso ali pra casa dele. Então é uma combinação de coisas erradas e que aconteceu esse crime horrível. Na minha percepção, eram dois jovens que estavam passando ali por uma fase obscura, uma fase que... sei lá, a gente não tem como saber se eles poderiam de repente sair disso, viver uma vida boa depois disso, não sabemos, mas o fato é que eles escolheram nesse momento um caminho
e não pensaram nas consequências, né? E é muito triste isso, assim, porque eram meninos jovens, né? Eram meninos que tinham famílias ali, tirando o pai do Nicholas, né? Eram famílias que davam um apoio pra eles, que estavam tentando ajudar nessa parte aí do uso de drogas, de álcool, querendo que eles saíssem dessa vida, mas não foi suficiente, né? E é triste, gente. Eu acho um caso muito triste. E também o Byron, que achava que na cabeça dele, de repente, ele tava fazendo a coisa certa, que ia acabar com as invasões e tudo mais, e agora tá preso, né? Já tá lá há um bom tempo, né? Já tá com 80 anos ou até mais, e lá vai ficar. Então, ninguém saiu ganhando nessa história. Não sei se poderia ter sido diferente, né? De repente, se quando o Byron escutou a vidraça quebrando, se de repente ele desse um tiro pra cima, desse uns gritos lá de dentro, provavelmente o Nicholas ia sair correndo e jamais ia entrar naquela casa de novo. Também fica aquele questionamento que o Byron não tinha como saber se essa pessoa tava armada, se não tava armada. Mas é muito louco, gente, porque cada vez que eu vou me perguntando, vem outro questionamento. Porque ele escutou o menino entrando na janela. Quer dizer, ele não sabia que era um menino, mas entrou alguém na janela pelo barulho do vidro e ele ficou em silêncio esperando. Quando eu acho que a maioria das reações das pessoas seria de já dar um grito ou já dar uns tiros e a pessoa sairia correndo. Então foi algo muito frio, assim, né, que ele fez. Foi algo bem de guerrilha, né, ficar aguardando o inimigo chegar até o inimigo ser abatido. É bem complexo esse caso, gente, é bem difícil. Eu acho que os adolescentes estavam errados, mas ao mesmo tempo eu acho que a reação dele foi exagerada. Eu acho que essa é a minha opinião final, né? Existe a culpa dos dois lados. Acho que poderia ter tido um final diferente. Enfim, é complexo, né, gente? É complexo. Eu tenho medo, às vezes, de dar a minha opinião aqui, porque às vezes eu sou mal interpretada, mas vamos discutir aqui nos comentários o que vocês acham. E eu tô louca pra saber a opinião de vocês. E é isso pro caso de hoje, gente. O último caso do ano, né? Porque agora nos veremos em 2023. Gente, pra quem fica aqui até o final do vídeo, eu sei que são pessoas que gostam muito do canal, gostam de mim, enfim. Eu quero agradecer muito pelos 10 mil inscritos. Agora a gente já tá em 11 mil e alguma coisa. É muito surreal pra mim, às vezes, quando eu entro no meu celular e vejo a quantidade de gente que tá conhecendo o canal, que tá maratonando, que muitas vezes já conhece os casos que eu contei, mas assiste de novo porque gosta do jeito que eu conto. E é difícil realmente, gente, a gente trazer sempre casos novos, e não é o meu intuito aqui, por isso que é recontando casos, já expliquei isso, né? Eu gosto de contar casos aqui pra vocês novamente, com mais informações, mais coisas que eu consigo achar, e também trazer um pouco do meu sentimento nos casos. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de fazer, do que eu sinto, e eu sei que isso não agrada todo mundo que assiste aqui, porque tem gente que a primeira coisa que critica é a minha narrativa, e é o jeito que eu dou a minha opinião, e que eu enrolo, e não sei o que. Mas, gente, esse é o Recontando Casos. Se você não gosta disso, não precisa se inscrever, tem outros canais pra você assistir. Então eu tô muito feliz quando tem 11 mil e poucas pessoas aqui que gostam do jeito que eu conto os casos, que gostam dessa troca que a gente tem. Eu gosto muito de ter essa interação com vocês. Vocês não imaginam o quanto. E 2023 tá aí, gente. O canal cresceu super rápido e 2023 eu tenho certeza que vai crescer muito mais. Eu aqui e vocês aí. Só sucesso, tá bom? É isso, falei um monte de coisa que eu não sei se eu vou deixar no final do vídeo, não sei se fez sentido. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero muito que o final de ano de vocês seja maravilhoso, seja cheio de alegria, de paz, de amor, pessoas que vocês amam ao redor de vocês, bichinhos de estimação, qualquer coisa. Eu só desejo o melhor pra quem tá assistindo aqui agora, tá bom? Então a gente se vê em 2023. Até o próximo vídeo.